Salve, salve, galera! Bora falar dos impostos estaduais para o exame de ordem. Batendo os pontos principais aqui dos impostos de competência dos estados. O artigo 155 da Constituição traz a competência dos estados para a instituição de impostos. E de acordo com a Carta, aos estados cabe somente a instituição de 3 impostos. São eles o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor Terrestre. Esses 3 impostos são de competência dos estados e do Distrito Federal. Esses impostos são de competência dos estados e do Distrito Federal. Esses impostos só podem ser instituídos pelos estados e DF, não podendo ser tratados pela União e nem pelos municípios. Bom, vamos falar sobre cada um deles nos seus principais pontos. O ITCMD está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição, é de competência dos estados e é tratado no CTN no artigo 35 e seguintes. O Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ele vai incidir na transferência gratuita de quaisquer bens. Preste muita atenção nisso, porque o ITCMD ele vai incidir tanto na doação quanto na transmissão causa-mortes. Toda e qualquer transferência gratuita será considerada fato gerador do ITCMD. Repito, toda e qualquer transferência gratuita é fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. O ITCMD, então, é um imposto de competência dos estados que é devido sempre que houver uma liberalidade. Quais são os pontos relevantes do ITCMD? Bom, quando a gente analisa a transmissão gratuita, é importante entender que qualquer liberalidade será considerada fato gerador do ITCMD. Ou seja, se você dá um presente para um ente querido, se você o pai compra um carro para o filho que passou no vestibular, não existe mais vestibular, né? Agora é Enem. Mas, enfim, se você tiver qualquer liberalidade, incide ITD. Mesada é fato gerador de ITD. Por que mesada é fato gerador de ITD? Porque é uma liberalidade. Não se confunde com pensão alimentícia. Pensão alimentícia é obrigação legal. Mesada não. Mesada é liberalidade, é fato gerador do ITCMD. Mas, Gabriel, qualquer presente vai ser fato gerador do ITCMD? Bom, a resposta é sim. Qualquer presente é fato gerador do ITCMD. Mas, Gabriel, e aí você vai me perguntar novamente, mesmo de baixo valor, isso não cai na prova da OAB. Na verdade, a questão do baixo valor, ela vai ser influenciada de acordo com as leis estaduais. Cada estado vai ter sua regra, cada estado vai ter sua faixa de isenção. A priori, não importa o valor, né? Se há uma liberalidade, nós temos um fato gerador do ITD, ok? E na transmissão causa-mortes também haverá a incidência do ITCMD. Na transmissão causa-mortes também há a transmissão gratuita. Não liberalidade, porque o decujus não doa nada, né? Ele não está praticando nenhuma liberalidade, porém, o patrimônio do decujus se transmite aos herdeiros na forma do artigo 1784 do Código Civil. Então, como há essa transferência do patrimônio do decujus para os herdeiros, há a incidência do ITCMD. Beleza? Então, senhoras e senhores, prestem bastante atenção. O Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ele é um imposto de competência dos estados do DF que vai incidir sobre toda e qualquer transmissão causa-mortes. Vamos pegar uns casos concretos aqui que podem cair na prova. Divórcio. Divórcio é fato gerador do ITCMD? O que você acha? O divórcio, ele não pode ser considerado fato gerador do ITCMD se for exclusivamente a divisão do patrimônio do casal. Ou seja, no divórcio, cada um dos cônjuges sai com metade do patrimônio daquele casamento. Se cada um dos cônjuges sai com metade do patrimônio daquele casamento, nós temos uma meação, e meação não é fato gerador do ITCMD. É óbvio, galera, que eu estou falando do regime legal de bens, né? Se for regime de separação total de bens, aí cada um já tem o seu patrimônio, né? Mas no regime
de comunhão parcial, que é o regime legal, cada cônjuge é proprietário de 50% do patrimônio do casal, que é a meiação que cabe a cada um. Nesse caso, no divórcio, cada um sai com sua parte, não tem TCMD. Por outro lado, se houver uma liberalidade entre os cônjuges, se a mulher decide deixar parte daquela meiação que lhe cabe para o seu marido, vai incidir o ITCMD? A resposta é sim. Vai incidir o ITCMD por quê? Porque nesse caso há uma liberalidade. Há uma transferência desse patrimônio do cônjuge virago para o cônjuge varão, da parte que não lhe cabe. Portanto, há uma liberalidade que deve ser tributada pelo ITCMD. Nesse caso, há uma liberalidade que deve ser tributada pelo imposto de transmissão, causa-morte e doação. Belezinha? Fácil? Não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Bom, dando continuidade aqui a esse nosso bate-papo, então você só vai ter a incidência do TCMD no divórcio se houver excesso na partilha. Sem excesso na partilha, não há que se falar na incidência do ITCMD. Então a gente parte para a transmissão causa-morte. Na transmissão causa-morte, o imposto vai ser devido. Ou seja, a pessoa morreu, o patrimônio dessa pessoa vai ser transferido aos herdeiros, incide TCMD. Gabriel, mas eu aprendi na aula de Direito Civil que a regra de Saizine ela se aplica automaticamente. Com a morte, os bens se transmitem aos herdeiros. Gente, isso é mentira, né? A regra de Saizine é a regra mais mentirosa que existe, porque, na verdade, os bens não se transmitem com a morte. Você tem que fazer inventário, pagar o ITCMD para depois ter o patrimônio no teu nome. Você vai ter direitos sobre aquele patrimônio, mas ele não vai estar no teu nome, você não pode vender. Como você vai ter direito sobre aquele patrimônio, ok, mas ele não estará no seu nome. A venda não será possível, porque ele não estará no teu nome. Beleza? Joia? Não há dúvidas? Legal, legal. Bom, dito isso, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, ele vai incidir de acordo com a legislação vigente na data da morte, porque o fato gerador é a morte, não é o inventário. O inventário é um instrumento para que haja transferência, mas o fato gerador é a morte. Beleza? Então morreu, incide o ITCMD. Se você quiser renunciar à herança, incide o ITCMD, porque você não é obrigado a receber herança, você pode renunciar simplesmente. Se houver renúncia, incide ITCMD? A resposta é claro que incide o imposto na renúncia translativa. E aí eu faço aqui um pequeno parêntese na explicação. Existem dois tipos de renúncia de herança. A renúncia translativa e a renúncia abdicativa. Na renúncia translativa, o herdeiro recebe o seu quinhão e ele abre mão em favor de um terceiro. Ele abre mão em favor de um terceiro. Se ele abre mão em favor de um terceiro, ele recebe e doa. Se ele recebe e doa, se ele recebe e transfere, você vai ter a incidência do ITCMD, porque ele recebeu aquele patrimônio e por um ato de liberalidade ele está transferindo para um terceiro. Então na renúncia translativa incide o ITCMD, tanto na transferência do de cujus para o herdeiro, quanto do herdeiro para o terceiro beneficiário da sua liberalidade. Ok? Por outro lado, se for renúncia abdicativa, aquela renúncia em favor do monte, em que o indivíduo abre mão do seu quinhão hereditário, ele fala, olha, eu abro mão, ponto, acabou. Nesse caso especificamente, na renúncia abdicativa, você não tem incidência de TD, nem do de cujus para o herdeiro. Por quê? Porque o herdeiro fala, eu não quero receber. Então a parte dele sequer sai do monte. A parte dele sequer sai do monte. Então você não vai ter a incidência do ITCMD, porque a parte dele não saiu do monte. Ok? Belezinha, fácil, não há dúvidas? Legal, legal. Bom, pessoal, dando sequência a esse nosso bate-papo, existe um outro assunto que cai muito na prova do AB, além do fato gerador. Onde é devido o ITCMD? Anote. No tocante à transmissão causa-mortes, o ITCMD ele vai levar em consideração o patrimônio que é transferido. Se forem bens móveis, anote, bens móveis, o ITCMD é devido no local onde deve ser processado o inventário. E de acordo com o artigo 1785 do Código Civil, o inventário deve ser processado no último domicílio do de cujus. O inventário deve ser processado no último domicílio do de cujus, ok? Portanto, no caso do ITCMD,
o inventário deve ser processado no último domicílio de cujos, onde deverá ser recolhido o ITCMD sobre bens móveis. E no tocante aos bens imóveis, o ITCMD deverá ser recolhido no local da situação do bem. Então, se o cara tem o último domicílio no Rio de Janeiro e ele morre deixando patrimônio em São Paulo, Bahia, vai ter que pagar ITCMD para São Paulo, Bahia e qualquer outro estado que ele tenha imóveis. E qualquer outro estado que ele tenha imóveis, ok? Belezinha? Não há dúvidas. Show de bola, galera. Dando sequência no bate-papo, porque tem muita coisa para falar aqui, né? Muita coisa para falar aqui. Ainda no tocante ao ITCMD. O STF entendeu que o ITCMD ele pode ser progressivo. Apesar da ausência de autorização constitucional, o imposto de transmissão, causa-morte e doação pode ser progressivo. O que significa isso? A alíquota do ITCMD pode variar de acordo com a base de cálculo, de acordo com o quinhão hereditário. É possível que haja essa variação. Então, o ITCMD ele pode ser progressivo. Ele pode ser progressivo. Beleza? Fácil, não há dúvidas. Joinha, joinha. Bom, em tocante à base de cálculo, você deve levar em consideração o artigo 38 do CTN, é o valor venal do bem que está sendo transferido, bem móvel ou imóvel. E no caso do inventário, você vai ter que avaliar esse bem no momento da transferência efetiva, que é o encerramento do inventário. É o justo, né? É o justo, né? Bom, por fim, para fechar o ITCMD, o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, ele reserva a lei complementar o tratamento do ITCMD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior. Reserva a lei complementar o ITCMD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior. E aí, galera, nós temos um ponto muito interessante, porque veja, essa lei complementar não existe no momento da gravação dessa aula. E o STF entendeu que na ausência de lei complementar, sabe o que vai acontecer? O Estado não pode editar lei própria para tratar do assunto. É indevida a lei do Estado que trate do assunto. É indevida a lei do Estado que defina a alíquota de TCMD caso o doador esteja no exterior ou caso o inventário seja processado no exterior. Mas por que, Gabriel? Porque há ali um conflito de competências caso os estados definam regras próprias. Então o STF disse, não pode o Estado cobrar ITD quando o doador está no exterior ou quando o inventário é processado no exterior por ausência de lei complementar federal. Por ausência de lei complementar federal. Fácil, molezinha. Bom, esses são os pontos principais do TCMD para o exame de ordem, ok? Foca nesses pontos que certamente você acerta uma questão que vai cair lá. O segundo imposto estadual, também muito importante, é o ICMS. O ICMS está previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição, e é regulamentado pela Lei Candir, Candir com o K, que é a Lei Complementar 87 de 96. A Lei Candir, ela traz todo o regramento do ICMS, e você vai perceber que isso acontece porque o ICMS não tem tratamento no CTN. Nem o ICMS nem o ISS são tratados no Código Tributário Nacional, tá? Nenhum nem outro recebem tratamento no CTN, beleza? Como nenhum nem outro recebem tratamento no CTN, você vai encontrar ali os pontos principais e as regras gerais do ICMS na Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96. Bom, vamos seguir a nossa sequência de análise, fato tirador e pontos principais, né? Base de cálculo, alíquota, aquilo que cai na prova. Qual o fato tirador do ICMS? Bom, o fato tirador do ICMS é a circulação de mercadorias e os serviços. Começando de forma invertida, a gente começa pelos serviços. Os serviços fatos geradores do ICMS são somente os serviços de comunicação e qualquer comunicação, celular, rádio, enfim, e os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, entre estados e entre municípios, transporte entre estados e entre municípios, tá? É muito interessante a gente pensar no ICMS, no tocante aos serviços, porque os municípios têm o seu imposto sobre serviços, né? O ISS. A gente não pode confundir os fatos geradores.
E na prova da OAB isso sempre acontece. No serviço de transporte, o ICMS só vai incidir no transporte interestadual e intermunicipal, entre estados e entre municípios. Enquanto o ISS incide no transporte intramunicipal. Ou seja, se eu pego um ônibus dentro do município, incide ISS. Se eu pego um ônibus de um município para outro, incide ICMS. Se eu pego um ônibus de um município para outro, incide ICMS. Então, muito cuidado com isso. Transporte intermunicipal, ICMS. Intra-ISS, tá? Do transporte, o ICMS é devido no início da prestação. Então, se eu pego um ônibus do Rio para Bahia, o ICMS é devido no Rio de Janeiro, tá? Na exportação não incide ICMS e na importação a regra se inverte e o ICMS é devido no destino. Então, se eu pego um ônibus do Rio para Buenos Aires, não incide ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. Se eu pego um ônibus de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, o ICMS é devido no Rio de Janeiro, que é o destino final desse transporte. Beleza? Fácil? Não há dúvidas, posso confiar? Maravilha, maravilha. Bom, dito isso, a gente avança. A gente avança para falar sobre a comunicação. A comunicação é fato gerador do ICMS, é qualquer comunicação. Como eu disse para vocês. Rádio, telefone, antigamente a gente usava Nextel, que era um aparelho de rádio e tal, também era fato gerador do ICMS. Aqui é importante que você lembre que não incide ICMS na radiodifusão gratuita de sons e imagens. Isso é uma imunidade prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D de docinho. Não incide ICMS na radiodifusão gratuita de sons e imagens. Por que não incide ICMS na radiodifusão gratuita de sons e imagens? Porque efetivamente é uma imunidade, uma escolha constitucional para que haja a difusão das informações e da cultura de forma gratuita. Tanto é assim que a TV fechada é fato gerador de ICMS. TV aberta não, mas TV fechada é. E streaming, que é a grande novidade. Streaming não é fato gerador de ICMS. A Lei Complementar 116, prevê o ISS sobre o streaming. Não concordo, mas é o que tem para hoje. A Lei Complementar 116 prevê o ISS sobre streaming, tá bom? E no serviço de comunicação, então, o ICMS ele vai ser devido sempre que houver essa intervenção, essa possibilidade de troca de informações, tá bom? E o CM? E a CM, a circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias é fato gerador de ICMS. Diga-se de passagem, o ICMS ele nasce como ICM. O S só vem com a emenda constitucional de revisão lá na década de 90, tá? A essência do ICMS é a circulação de mercadorias. E o que é circulação de mercadorias, galera? Fala pra mim. Circulação de mercadorias nada mais é do que o ato de comércio. E o ato de comércio, a mercantilização, o ato mercantil, ele pressupõe a troca de titularidade. Ou seja, o ICMS ele vai incidir se houver a troca de titularidade. E aí você anote súmula 166 do STJ. Se a mercadoria sai de matriz para filial, não incide ICMS. Se a mercadoria sai de matriz para filial, não incide ICMS, porque não há troca de titularidade. Se sai de filial para filial, não incide ICMS, porque não há troca de titularidade. Agora, se a mercadoria vendida sai da loja para o comprador, aí nós temos um fato gerador de ICMS, porque há uma circulação de mercadorias. Então, circulação caracteriza a troca de titularidade da mercadoria. E o que é mercadoria? Mercadoria é bem móvel adquirido para a revenda com finalidade de lucro. Mercadoria nada mais é que o bem móvel adquirido para a revenda com finalidade de lucro. Isso é mercadoria. Bem móvel adquirido para a revenda com finalidade de lucro. Mercadoria, ok? Então, se eu estou vendendo o meu carro, eu não tenho que pagar ICMS porque isso não é ato de comércio.
Se eu estou vendendo meu carro, eu não tenho que pagar ICMS porque isso não é ato de comércio. A venda do meu carro não caracteriza ato de comércio. Mas por que, Gabriel? Porque efetivamente meu carro não é mercadoria. Eu não adquiri para revenda com finalidade de lucro. Eu não estou buscando lucro. Pelo contrário, eu já tive um puta prejuízo quando eu estou vendendo meu carro. Beleza, galera? Tranquilo? E aí tem várias discussões que a gente pode levar em consideração que podem cair na prova, como por exemplo a súmula vinculante 32, que deixa claro que não incide ICMS na alienação de bens salvados de sinistro, né? Você bateu com o carro, deu perda total, acionou a seguradora pegou o seu carro, ela vai vender como lata velha aquele negócio que você destruiu, né? E aí, vai incidir ICMS? A resposta é quando a seguradora vende, não, porque aquilo não é mercadoria para ela. Ela não adquiriu aquele veículo para revenda com finalidade de lucro. Portanto, não há que se falar na incidência do ICMS. O ICMS, ele pressupõe para sua incidência um ato mercantil, uma circulação de mercadoria. Uma circulação de mercadoria. Belezinha? Fácil, não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Então, pensa. É mercadoria, circulou, incide o ICMS. É mercadoria, circulou, incide o ICMS. Tamo junto, galera? Não há dúvidas? Posso confiar? Então anota a súmula vinculante 32, que é questão de prova, tá? Anota a súmula 166, que é questão de prova. Então o ICMS somente incidirá na circulação de mercadorias. Bom, o ICMS é um imposto plurifásico. Ele incide em todas as fases da cadeia produtiva. Sempre que houver uma circulação de mercadorias, haverá um fato gerador do ICMS. O produto sai da fábrica para o distribuidor, incide ICMS. Do distribuidor para o varejo, incide ICMS. Do varejo para você, incide ICMS. E por ser plurifásico, o ICMS submete-se obrigatoriamente ao princípio da não cumulatividade. O ICMS submete-se obrigatoriamente ao princípio da não cumulatividade, de modo que a operação anterior gera crédito para a operação seguinte. A operação anterior gera crédito para a operação seguinte. Então, significa dizer que o ICMS que foi recolhido na operação da indústria, da fábrica, vai ser abatido na venda pelo depósito, pelo atacadista, tá? Então, a não cumulatividade, anote essa frase porque ela cai na primeira fase do AB. A não cumulatividade, ela é obrigatória para o ICMS. A não cumulatividade, ela é obrigatória para o ICMS, ok? Mas, Gabriel, então o ICMS é o único imposto não cumulativo do Brasil? Não, só existem dois impostos obrigatoriamente não cumulativos, ICMS e IPI. Anota isso, tá? ICMS e IPI, beleza? O ICMS, então, é um imposto plurifásico, portanto, ele é não cumulativo. O ICMS tem como base de cálculo o valor da operação. E no tocante à alíquota, é importante que você lembre que o ICMS tem 3 tratamentos diferentes para a alíquota. A alíquota interna é fixada pelo Estado. A alíquota interestadual é fixada por resolução do Senado Federal. E o ICMS também incide sobre combustíveis. E o ICMS sobre combustíveis tem a alíquota determinada por convênio, que é a deliberação dos estados. São os estados que definem a alíquota do ICMS sobre combustíveis. São os estados que definem a alíquota do ICMS sobre combustíveis. Ok? Fácil? Não há dúvidas? Posso confiar em vocês? Então, muito cuidado. O ICMS é um imposto em 3 alíquotas diferentes. A interna, a interestadual, a interna definida pelo Estado, interestadual por resolução do Senado, e a alíquota dos combustíveis é definida pelo convênio, que é a deliberação dos estados. Ao ICMS, a Constituição prevê a aplicação do princípio da seletividade em razão da essencialidade. O STF já entendeu que esse princípio ele é facultativo ao Estado que tem alíquota única. Todavia, se o Estado tiver alíquotas diferenciadas, esse princípio passa a ser obrigatório. Como assim, Gabriel? O que é a seletividade em razão da essencialidade? Significa dizer que quanto mais essencial for o produto, menor tem que ser o tributo. O IPI submete-se obrigatoriamente a esse princípio. O ICMS, a priori, não deveria ser submetido obrigatoriamente, porque a Constituição fala que o ICMS poderá ser seletivo lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição. Porém, o STF entendeu que esse poderá, ele vai ficar limitado aos estados que têm alíquota única.
Se o Estado tiver alíquotas diferentes para produtos diferentes, a aplicação da seletividade ela é obrigatória. A aplicação da seletividade ela é obrigatória e o produto essencial tem que ter a alíquota mais baixa. Ok? Beleza, fácil, molezinha? Bom, pessoal, para a prova da OAB, esses são os principais tópicos do ICMS. E para fechar o caixão dos impostos estaduais, a gente vai falar do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre. O IPVA é o imposto de competência dos estados que incide sobre a propriedade de veículo automotor terrestre. Isso mesmo. IPVA não incide sobre embarcações e aeronaves. Anota isso aí que é importante. O IPVA não vai incidir sobre embarcações e aeronaves. Ele somente incide sobre veículos de transporte terrestre. Carro, moto, ônibus, caminhão. Ele não incide sobre embarcações e aeronaves. Por quê? Porque o IPVA é o substituto da taxa rodoviária única e só incidia sobre propriedade de veículo automotor terrestre. IPVA não incide sobre ferramentas de trabalho, como trator, retroescavadeira. Então, é veículo de transporte terrestre, é fato gerador de IPVA, ok? IPVA é um imposto muito interessante, porque ele não tem lei geral. Cada estado tem regra própria e o IPVA não tem tratamento no CTN. Então, o que cai na prova de IPVA? O artigo 155, parágrafo 6º da Constituição. O 155, parágrafo 6º da Constituição diz que o IPVA terá alíquota mínima fixada pelo Senado Federal. Essa alíquota mínima não existe, então os estados fazem uma festa. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, gerando uma grande guerra fiscal. E muita gente emplacando carro em estados com IPVA mais barato, o que pode ser caracterizado crime em tese, tá? Por quê? Porque no momento que você licencia o seu carro num estado que você não tem residência, você declara residência ali. E essa declaração falsa pode ser enquadrada no artigo 2º da Lei 8.137, tá? Então cuidado aí com a prática criminosa para economizar IPVA. Isso não é planejamento tributário, não. Isso é crime, tá bom? E o IPVA, ele poderá ser diferenciado com base no tipo ou na utilização do veículo. Ele poderá ser diferenciado com base no tipo ou na utilização do veículo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o IPVA é diferenciado tanto com base no tipo quanto com base na utilização. Aqui, se o carro é motor 1.0, o IPVA é menor que o carro de motor 2.0. Aqui, se o carro é a gás, o IPVA é menor que o carro a gasolina, porque ele é menos poluente, né? Com base na utilização, aqui determinadas doenças dão direito à isenção do IPVA, né? Taxista é isento do pagamento do IPVA, né? Veículos de trabalho são isentos do pagamento do IPVA. Então, quando você olha para o IPVA, você precisa levar em consideração para a prova da OAB o 155, parágrafo 6º da Constituição. Na prática, cada estado vai ter sua regra e você vai ter que seguir a regra estadual, não tem o que fazer. Então, grifem na sua Constituição que o IPVA poderá, atenção, poderá ser diferenciado com base no tipo ou na utilização do veículo. Poderá, não significa dizer que será. Cada estado terá a sua regra própria, cada estado deverá dar o seu tratamento ao IPVA. Fácil, molezinha, não há dúvidas. Bom, esses são os pontos principais dos impostos estaduais para o exame de ordem. Esses são os pontos principais dos impostos estaduais para a OAB. Você, com esses assuntos, provavelmente vai acertar qualquer questão que caia na sua prova. Foi um prazer estar com vocês. Encerro por aqui os impostos estaduais.